Olá a todos e todas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Liga de Educação Médica. Hoje nós vamos conversar sobre avaliação para o aprendizado e avaliação do aprendizado. Como é que a gente consegue ter mais satisfação e efetividade no ensino a partir da avaliação de desempenho? Então vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre avaliação somativa e formativa e o impacto desses dois tipos de avaliação, então, em processos cognitivos e emocionais do aluno. Também eu gostaria de conversar com vocês sobre aspectos pedagógicos da avaliação, aspectos de gestão do ensino e, por fim, aspectos emocionais do processo de avaliação. A avaliação, segundo Lucchesi e Perrinot, é uma apreciação sobre um produto, que pode ser uma prova ou um processo, um jeito de fazer. Essa apreciação resulta numa estimativa de valor, que pode ser nota ou mérito, ou um conceito, suficiente ou insuficiente. Que para além dessa medida, essa apreciação tem que gerar um posicionamento, que pode ser favorável, aprovação, ou desfavorável, reprovação. E ela então, a partir dessa tomada de decisão, eu tenho o resultado da avaliação. Então, ela começa com uma apreciação que estima um valor, tem uma tomada de decisão e, por fim, tem aquele último círculo que as pessoas esquecem, que é o segmento. Será que ele continua mesmo bom? Aquela avaliação que eu apreciei como boa? Se está esquisito de entender esse conceito, eu vou tentar dar um exemplo para vocês da vida cotidiana. Vocês conhecem a história das estrelas Michelin, dos restaurantes? Isso é uma coisa muito antiga, começou no começo do século XX, porque o Michelin, que era dono dos pneus, ele queria fazer um estímulo para as pessoas viajarem pelo interior da França e, claro, gastarem seus pneus e, claro, comprar mais dele. Mas esse desejo deles de vender mais pneu era também um desejo de fazer com que as pessoas se mobilizassem, fazer com que conhecesse o interior da França, estimular os bons restaurantes. Então, o que ele começou a fazer? Começou a identificar, a partir de uma lista de critérios e avaliadores treinados, quais eram os bons restaurantes. E aí, como é que funciona isso? Isso existe até hoje, até em outras cidades, não só na França, Isso se espalhou pelo mundo e a gente tem hoje restaurantes que têm estrelas Michelin. Então, como é que funciona? Eu tenho avaliadores que são formados para isso, são muito treinados, que conhecem muito bem cada critério e o que seria suficiência e insuficiência em cada critério. Então a gente já está entendendo que essa apreciação, ela tem que ter critérios, que tem que ser conhecidos e dominados pelos avaliadores. E aí ele pode ter assim uma avaliação, uma apreciação do ambiente, do jeito que a comida foi servida, da forma como ela foi servida, do gosto, do cheiro, do serviço, são vários critérios. Para cada critério, esse avaliador vai estimando um valor, entrega para o grupo do Michelin e o grupo vai olhar se aquele restaurante ganha 1, 2 ou 3 estrelas, que é a tomada de decisão. Essa tomada de decisão tem que ter um sentido, não só para quem recebe a avaliação, mas para quem vai usar essa informação. Então, por exemplo, quando eu tenho uma acreditação de escolas médicas, é uma tomada de decisão que faz sentido para a escola que foi avaliada, mas também para a população que vai usar. Por exemplo, vocês podem querer um novo estudante de medicina, alguém que está tentando vestibular, pode escolher, eu vou fazer nessa escola acreditada e não naquela que não é acreditada. Ou seja, num processo de apreciação que estima valor, tem uma tomada de decisão, mas essa tomada de decisão tem que dizer algo, Ou, por exemplo, processos de certificação profissional. Quando tem um advogado que passa no exame da OAB, é uma tomada de decisão que está falando algo para esse indivíduo, mas também para a sociedade, que quer dizer, ele pode atuar como advogado. Então, a tomada de decisão tem que ter um sentido. Vocês sabem qual é o sentido das estrelas Michelin? É assim, se tem uma estrela, olha gente, se você passar lá por perto naquela cidade, vá nesse restaurante que vale a pena. Se tem 2 estrelas, o significado é, estando nessa cidade, não deixe de ir. E se tiver 3 estrelas, é assim, vá até essa cidade para conhecer esse lugar.
Ou seja, a minha tomada de decisão tem um correspondente para a comunidade, para a sociedade, para a população. Então, mostrando que a avaliação tem um significado para além do indivíduo. E aí, o que acontece com a estrela Michelin e por que eu usei esse exemplo que serve ao meu objetivo de explicar a avaliação? Porque quem ganha uma estrela Michelin tem que fazer um segmento para saber se continua merecendo. E aí, gente, em alguns países, quem se forma médico tem que continuar sendo certificado para ver se continua merecendo o diploma. Ou seja, qual é o segmento que nós fazemos dos nossos egressos? Ou você passou num curso de hematologia, 2 anos depois, será que você ainda tem todos aqueles conceitos que vocês receberam como 8 ou 9 na média final? E aí isso acontece muito na medicina, né? Quando chega um aluno lá no 4º ano, no 5º ano, e o professor diz, escuta aqui, você não teve histologia? Será que você nunca estudou anatomia? O professor de cirurgia. Se diz, não, eu estudei, ele vai reclamar com o seu professor, você não ensinou direito, os meninos não sabem nada quando chegam lá no 4º ano. E o professor vai dizer, não, eu ensinei, tá aqui, ó, olha a nota, tirou 9, tirou 8. E aí o que acontece? Eu fiz a prova, eu passei, mas não teve o segmento mostrando se eu ainda tenho esses conceitos comigo, porque a gente tem uma tendência do que o que a gente não usa, o que a gente não aplica, se perder. Então aqui a importância de mostrar para vocês que a avaliação está para além daquela nota da prova. Ela tem que estimar um valor, que é o que vocês conhecem como nota de prova. Tem que estimar um valor, que é fazendo, que vocês conhecem como mini-sex ou a nota de um OSCE, por exemplo. Tem uma tomada de decisão para saber se você é competente ou não naquela determinada habilidade. Mas a gente tem dificuldade de fazer o segmento disso tudo e o segmento faz parte do processo avaliativo. Dito isso, eu quero perguntar para você, agora responde na sinceridade, tá bom? Bem na sinceridade. Quando você pensa em avaliação, pensa na sua última avaliação ou na palavra avaliação, assim, avaliação no curso de medicina. Você tem o sentimento que veio para você, lembrando desse processo, é de medo ou de aprendizado? Conta para mim. Quando eu faço essa pergunta, e aqui a gente não está numa atividade síncrona, uma atividade assíncrona, eu estou gravando e vocês vão ver o vídeo depois dessa aula, eu não consigo saber o que vocês responderam, mas eu preciso fazer a provocação. E quero contar para vocês que toda vez que eu faço essa pergunta, quase que 100% das pessoas presentes dizem medo. Ai, já fiquei até nervosa, me deu até um suor aqui, ai, não quero nem lembrar, deixa pra lá, nem perguntar isso. Será que o sentimento de medo é o melhor sentimento para a gente ter num processo avaliativo? Ou será que a gente tinha que pensar nele como aprendizado? Essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje. Por que a avaliação gera ansiedade, medo e estresse? Se ela pode gerar aprendizado. A avaliação, ela foi feita para gerar aprendizado, não para gerar ansiedade, medo e estresse. Talvez a gente esteja aí usando errado o processo que pode favorecer o aprendizado e tornando o aluno tenso, ansioso, com medo e estressado. É nesse sentido que eu gostaria de diferenciar com vocês os 2 conceitos, ou os 2 tipos de avaliação, a somativa e a formativa. A avaliação somativa, ela também é chamada avaliação do aprendizado ou avaliação de produto. E, em geral, ela gera mais estresse e mais medo. Por quê? Porque ela é uma avaliação final, é uma avaliação que rotula. Ela mede a aquisição dos objetivos educacionais. Eu tinha uma série de objetivos para o começo do meu curso, eu vou ticando se você alcançou ou não eles. Tradicionalmente, ela tem pouco feedback, mas ela pode ter feedback. Eu faço uma provona e depois eu vou dizer como é que você foi em relação à turma. Ou eu mando quais foram as questões que você acertou ou não. Mas é um feedback lá no final, não dá tempo de eu corrigir o que eu não sei, só depois da prova. Ela, em geral, ela é quantitativa, ela ranqueia de quem tirou 10 para baixo, né? E a gente sabe que ela gera competição. Ela marca progressões. Bom, se você fez essa média ao final do 2º ano, você pode ir para o 3º ano do curso de medicina. Ela é pouco frequente, eu não fico fazendo avaliação todo dia. Ela é formal e ela é, em geral, assim, para um grupão. Eu não vou só avaliar
o Matheus, a Marina, a Fernanda. Eu vou avaliar a série toda, a turma toda que está comigo. Quem traz essa diferenciação é a autora Diane Wood, e eu gosto muito do jeito que ela apresenta os dois tipos, por isso eu usei ela como referência, depois eu passo para vocês no Classroom para vocês aprofundarem essa leitura. Esse modelo, ele é muito antigo, olha, século XVI. Ele é um modelo que está no que a gente chama de modelo jesuítico. No que consiste o modelo jesuítico? E ver se vocês, a maioria de vocês, ou pelo menos aqueles que não estudaram em escolas moderninhas, que são as escolas construtivistas, devem ter aprendido e se formado nesse modelo. E no que consiste esse modelo jesuítico? Consiste na transmissão do conhecimento, aula teórica. Depois o exercício, que é a aplicação, que no ensino médio fundamental é a lição de casa. E depois vem a prova para ver se vocês aprenderam. Então, esse processo chama modelo jesuítico. E essa prova, em geral, ela é somativa, ela é de final de processo, ou meio e final, ela tem pouco feedback, ela é muito quantitativa e ranqueadora. Isso combina. Mas eu queria que vocês percebessem que é uma coisa antiga, não é de hoje, né? Ó, 1599. O Ratio Studiorum era, vamos dizer assim, o manual do professor do modelo jesuítico. Então, você vai lá participar de uma missão, você ganhava esse manual e vai, então, fazer a sua evangelização, fazer o seu processo educacional seguindo isso. Transmissão de conhecimento, exercício e prova. E a avaliação formativa, qual é a diferença? Ela também é chamada avaliação para o aprendizado. Lembra? A outra era do aprendizado. Ela também é chamada avaliação de processo. Ela também, do mesmo jeito, acompanha. O outro provava a aquisição. Aqui ela tem uma ideia de acompanhar a aquisição dos objetivos. Ó, aqui você alcançou quase, agora se melhorou, agora se está muito bom, agora você alcançou. Ela tem como característica um feedback contínuo. Ela só existe como formativa se tiver o feedback. Por isso que na somativa, às vezes eu tenho, às vezes não. Ela é mais qualitativa, porque ela não quer gerar competição e também não quer gerar punição. Ela vai acompanhando e dizendo, agora vai mais para frente, agora você está melhorando, está indo bem, vai. Ela é não punitiva, porque ela não tem a característica de reprovar. Ela é mais frequente. Ela é mais informal, a outra é formal, eu estou marcando o dia da prova. Na formativa a gente está fazendo ali no ambulatório, não é o dia de prova, e eu vou dizer, olha Matheus, faz desse jeito, pega assim, conversa assim. Então eu vou dando o feedback, ele é frequente, ele é informal e é para aquela pessoa, é individualizada. E por isso, gente, ela tem uma potência enorme de ajudar no aprendizado. E ela não gera medo, não gera ansiedade, ela não gera estresse. Isso é novo? Você vê, a outra eu falei era do século XVI. Essa avaliação formativa, gente, é muito mais antiga. Se vocês acharam que o Ratio Studiorum era coisa antiga que a gente ainda usa, olha isso aí. Eu, para mim, consigo imaginar a avaliação formativa e essa aprendizagem mediada por feedback desde a Idade da Pedra. Eu acho que é assim que a gente aprende. Você não consegue imaginar esses dois caras ali, ó, da imagem, dizendo assim, cara, pega essa pedra, lasca direito, agora puxa desse jeito, não é assim. Ou essa moça ensinando a filhinha a traçar um cesto de palha, puxa mais a palha, esse cesto ficou bom, não é, ou, não é assim que você tira a pele do mamute. A gente ensina as pessoas desse jeito, é assim que a gente aprende, desde muito pequeno até na idade adulta, até numa profissão. A gente aprende muito a partir do feedback, que é a potência do aprendizado de avaliação. Dizem os especialistas que feedback, que é esse acompanhar da avaliação formativa, a estratégia mais potente de aprendizado, tanto de crianças quanto adultos. Vamos ver se ficou claro. Para George Miller e para Ronald Harding, eu tenho que a avaliação, ela assessment drives learning, é algo que esses dois autores falam. Mas assessment drives behaviors. Então, avaliação dirige aprendizado e comportamentos. E aí eu tenho nesses dois tipos, avaliação somativa e formativa, avaliação do aprendizado e para o aprendizado. O que eu colocar de conteúdo, o que eu cobrar na minha avaliação, seja somativa ou formativa, é o que eu vou estar dirigindo o aluno a estudar, o que eu vou estar dirigindo ele a aprender, é o que eu vou estar
dirigindo ou norteando como ele se comportar. Então, por exemplo, eu digo que pontualidade é importante para o interno. Só que eu falo, olha, começa a visita às 7 horas. No primeiro dia o interno chega às 7 horas, mas o R1 chegou às 7h15, o R2 chegou às 7h30, o supervisor vai chegar às 8, a visita vai começar às 8h15. Depois do terceiro dia, que ninguém falou e ninguém ligou para o horário, ele também não vai ligar. E pontualidade, que é um comportamento do profissionalismo, passa a não ser um valor para essa equipe, para esse estudante. Ele não constrói o profissionalismo ou o valor de ser pontual, porque na minha avaliação eu não estou cobrando isso, seja ela formativa ou somativa. Um outro exemplo, você tem que ser cordial com a equipe. Se você é descordial com a equipe, com o seu colega ou com outro profissional de saúde e o seu professor, o seu supervisor não te deu feedback, eu estou dizendo para você uma mensagem subliminar que você pode tratar mal quem você quiser. Ou seja, o assessment, a avaliação com feedback, ela vai dirigir tanto o seu aprendizado, quanto o seu comportamento, quanto a sua atitude. E essa coisa é tão forte, e por que tem esse cachorro aí, que o George Miller, que inventou a pirâmide de Miller, diz que a avaliação é o rabo que balança o cachorro, porque ela vai dirigir todo o aprendizado, desde que ela seja mediada por acompanhamento e feedback. Então, gente, mais importante do que provar, uma avaliação ela devia aprimorar. E aí, de novo, né? Mais importante de avaliar o aprendizado, que é provar, e a prova, é melhor eu pensar em aprimorar a partir da avaliação. Por isso fica bonitinho esse trocadilho em inglês. The most important purpose of assessment is not to prove, but to improve. Em português não fica tão bonitinho o trocadilho, mas aí fica muito bom. Enfim, pensa na avaliação como uma forma de aprimorar o seu comportamento, o seu conhecimento, suas atitudes. Mas aprimorar o quê? Segundo o General Medical Council, em 2016, ele diz que a avaliação ela serve para aprimorar a qualidade do cuidado, a segurança do paciente e o desenvolvimento do profissionalismo. Então, a minha proposta aqui com vocês é pensar avaliação para além daquela prova que deixa vocês estressados, mas o genuíno valor da avaliação com feedback no processo de formação profissional e da profissão para a excelência do cuidado. Na verdade, gente, se a gente pensar assim, também não quero passar a ideia que a avaliação somativa é o vilão, não é uma coisa maniqueísta. E por quê? Porque as duas avaliações, a somativa e a formativa, elas se complementam como duas faces da mesma moeda. E elas precisam estar juntas. O problema é se eu ficar só em uma ou só em outra. Às vezes, a melhor forma de fazer é avaliar o aprendizado mesmo, avaliar o que você sabe. Por exemplo, num processo seletivo, num processo de certificação ou nas variações que eu tenho que passar de um ano para outro. Mas se eu ficar só nisso e não oferecer feedback, não acompanhar, não fizer avaliação formativa, eu perco muito do impacto que isso pode ter positivo na formação de vocês. Agora eu quero apresentar para vocês a pirâmide de Miller. Não dá para falar de educação na saúde sem mostrar para vocês e apresentar o George Miller, que foi aquele cara que falou que a avaliação é o rabo que balançava o cachorro. Ele propôs, em 1990, esse modelo de avaliação. O pessoal adorou, nem era para estudante, era para performance profissional de profissionais já formados, mas isso ficou tão moderno e tão assim apreciado por todos que isso foi assimilado até na graduação, não só na pós-graduação. E aí qual é a proposta do Miller? Que você tem 4 níveis de avaliação. O primeiro nível, que é o nível mais baixinho, é o nível de saber. Eu quero saber o que você sabe. Então eu faço testes factuais que exigem só memorização, nem muito raciocínio. É assim, quais são os ramos da aorta abdominal? Quais são os afluentes da margem esquerda do rio Tocantins? Quais são as capitais dos estados nordestinos? Isso tudo é memória. Então, testes de múltipla escolha, ou mesmo a prova com questões curtas, dão conta. Mas aí eu quero melhorar um pouquinho. Eu não quero só saber se você sabe, eu quero saber se você raciocina sobre o que você sabe. É um pouco mais complexo. Aí você vai ter que ter coisas, não só como lembrar, mas você vai ter que categorizar, você vai ter que diferenciar, comparar, vai para além da memorização. É o saber como.
Eu posso continuar fazendo testes de múltipla escolha, mas a vinheta, que é aquela parte de cima do teste que explica qual é a pergunta, né? Ela vai ter que trazer um caso clínico, um problema mais complexo, que você vai ter que pensar, não só dar a resposta assim de memorização. Mas nesse processo, não adianta só você saber e saber como. Eu quero saber se você usa esse conhecimento. E aí eu vou ter que pôr em prática para provar, uma demonstração. Como vocês ainda estão em formação, a avaliação acontece no ambiente simulado. E aí eu vou avaliar como, se vocês demonstram, com OSCE, com vídeo, com pacientes simulados. Tá na simulação. Mas tá, vocês estão indo bem na simulação, agora tá na hora de ir fazer na prática. Então eu vou observar como vocês são no internato, como é que vocês são com o paciente. Aí eu vou fazer mini-segs, long cases, avaliações 360 ou mesmo portfólio. Ah, Patrícia, mas como assim? Você faz portfólio com a gente desde o primeiro ano? Faço sim. Por quê? Porque portfólio é a estratégia de avaliação reflexiva mais alta. Você pode saber, ele é tão reflexivo que ele me dá uma ideia do que vocês sabem. Mas, para além disso, ele é metacognitivo. Ele dá uma ideia de como foi o processo de aprendizagem que você trilhou. E se você não saber como, não demonstrou e não pensar sobre o seu fazer, você não consegue escrever o portfólio. Então, portfólio a gente usa em todos os níveis do curso de medicina, mas ele é muito bom para essas, vamos pensar assim, competências gerais, como onde aprendi comunicação, de que jeito que eu exerço a liderança, ou ainda, como é que foi o impacto desse estágio na enfermaria para o meu aprendizado, o que foi que eu aprendi de melhor quanto a profissionalismo, uma questão de ética. Portfólio vai super bem para isso, para avaliar atitudes ou reflexão do estudante. Bem, se já estava difícil, gente, entender qual é a estratégia de avaliação que eu uso para cada um desses níveis, em 2016, o casal Cruz e a Ivone Steiner, que é uma professora muito conhecida como especialistas em desenvolvimento docente, tanto o Cruz quanto a Ivone Steiner. O casal Cruz, ele estuda muito identidade profissional e a Ivone, desenvolvimento docente. Mas esse grupo, que é um grupo muito conceituado, em 2016, eles repensaram essa pirâmide. E repensaram de que jeito? Fizeram um grande estudo internacional e eu posso dizer para vocês que eu participei desse momento histórico. Eles fizeram uma sessão enorme, tinha acho que umas 500 pessoas no Congresso Internacional de Educação Médica, dividiram essas pessoas em grupo e essas pessoas discutiram esse artigo que é a Miller Pyramid. O que é isso? Saber como demonstrar e fazer. Eles colocaram mais um nível que seria o ser. O que significa esse nível ser? É o saber e o fazer com consciência, de uma forma excelente, como um médico super profissional faria. Ou seja, eles trazem a ideia do profissionalismo em cima de toda a pirâmide. Ou seja, não basta eu fazer, eu tenho que fazer com excelência. E aí tem uma coisa muito legal. O que seria fazer esse fazer com excelência? O Robert Merton, que é um sociólogo que estudou muito identidade profissional de médicos, que é quem cunhou o conceito de role model, ele dizia assim: como é que é um médico de excelência? É aquele médico que pensa, sente e age com excelência. Então, na minha profissão, no meu agir como médico, na formação de vocês, estudantes, para se tornarem médicos de excelência, a gente tem que desenvolver o pensar, o sentir e o agir, não desconectando as nossas emoções das nossas ações, do nosso conhecimento. Então, eles dizem, agora é o seguinte, gente, além do fazer, vocês vão ter que avaliar o ser. Já pensaram? Já estava difícil? E nesse artigo, eles dizem que avaliar o ser é algo muito difícil mesmo. E sugerem que se use o portfólio. Então, tem escolas como a Universidade de Londres que usam o portfólio do começo ao fim do curso para focar nesse pensar, sentir e agir com excelência. Bem, se eu não avaliar nada, como é que eu vou saber o que vocês sabem e o que vocês não sabem? Ou como é que vocês vão saber o que sabem e o que não sabem? A avaliação nos dá esse foco. Se eu não fizer nada, eu estou no escuro. Se eu fizer só uma prova, aí eu coloco luz sobre uma área do conhecimento que o aluno tem.
E aí eu já digo, gente, que fica bonito e uma dica, quando você empresta um slide, pede permissão para um amigo para usar, você coloca o nome dele ali. Ó. Esse grupo de slides, quem me emprestou foi Valdes Bolella, um professor que eu gosto muito da USP Ribeirão e que me permitiu usar os slides feitos por ele, porque dão uma ideia de uma metáfora excelente para entender o que acontece na avaliação. Então, se vocês emprestarem slide de alguém, fica a dica, coloca o nome da pessoa. Então, sem avaliação, eu estou no escuro. Com um tipo de avaliação, se eu fizer só uma prova, eu só vou ver o conhecimento, eu não vou saber as suas habilidades, suas atitudes. Agora, se eu fizer uma prova, mais uma observação prática, mais um OSCE, mais um Mini-Sex, eu vou ampliando a minha visão sobre aquilo que o aluno sabe e o que ele não sabe. E aí, gente, fica um conjunto de provas. Hoje não se fala mais na avaliação, mas no sistema de avaliação. Porque tem, vamos dizer assim, ferramentas para cada coisa que eu quero avaliar. Se eu quero avaliar conhecimento, então prova oral e escrita, testes, questões curtas, questões longas. Agora, desempenho não dá para ser numa prova. Eu tenho que fazer observação direta, ou de cenários simulados ou de cenários reais. No cenário simulado, OSCE e vídeo, no cenário real, Mini-Sex e Long Case. Agora, se eu quero avaliar assim, competências gerais, que é uma avaliação holística, então eu vou fazer Global Rate, Portfólio 360. A gente tem que escolher. Ah, posso ficar só no portfólio? Não sei. Seria bom uma prova e o portfólio. Juntar coisas para ter essa ideia das luzes, colocando luz numa grande área do que vocês sabem, do que vocês não sabem. E aí, gente, é que nem os Avengers aqui. Eu adoro super-heróis. Então, veja só. Se você pega esse grupo, e o último filme foi de matar, né? O que acontecia naquela batalha final dos Avengers? Quando um estava levando a pior, porque pegava justamente na sua fraqueza, vinha o outro com a sua potência e ajudava. Então, eles trabalhavam como uma equipe. E os métodos de avaliação também, use múltiplos métodos, porque quando um tem uma força no conhecimento, o outro tem na habilidade e o outro na atitude. Então, a ideia é pensar num sistema de avaliação que compreenda tudo isso. E aí, pessoal, eu gostaria de ainda focar um pouquinho mais na potência da avaliação, trazendo de novo o conceito de avaliação somativa e formativa. Nesse sistema de avaliação que a gente acabou de falar, eu posso ter processos somativos e processos formativos, mas o que não pode faltar é o feedback. Vamos dar um exemplo aí dessa coisa do MasterChef, desse programa, que me dá um nervoso assistir, não sei vocês, mas o que acontece ali? Olha a avaliação somativa deles, que é quando eles vão dar o resultado, como ela tem uma punição. Elas tiram alguém do programa ou colocam alguém em primeiro e alguém em segundo, quando eles dão nota e decidem por um prato ou por um cozinheiro, por um chefe, né? E olha que cara simpática que a turma tá, né? Aí você vê que a avaliação somativa tem um peso. Só que quando os chefes estão lá fazendo o produto, às vezes eles chegam e dizem, cuidado aí, cuida desse, bate um pouco mais essa clara, você tem certeza que esse ponto tá bom? Eles vão dando umas dicas, e aí tudo bem, tá todo mundo tranquilo, porque essa dica, ela é aceita como uma ajuda, é avaliação formativa. Mas quando vem o feedback, olha a cara de feliz deles no feedback. O feedback, quando é positivo, todo mundo gosta de receber, mas o negativo, a gente precisa treinar como fazer. De qualquer forma, no MasterChef, quando o feedback está atrelado à avaliação somativa final e não é positivo, eles já entendem isso como punição. Vocês podem ver aí a fisionomia desses dois chefes, né? Agora vejam esse outro momento. Ali eu tenho uma avaliação somativa no MasterChef porque alguém vai sair do programa, né? E o Cláudio e o Batista? Olha que parceria! Isso é aprendizagem em serviço, com muita avaliação formativa e feedback. E olha como os dois se divertem. O Batista, ele trabalhava lavando o prato no restaurante do Cláudio. E ele percebeu o amor que o Batista tinha pela culinária e começou a ensinar. E como é que ele ensinou o Batista? Em serviço. Cada coisa que o Batista fazia, ele ia ali e fazia uma avaliação formativa do serviço e dava feedback, avaliação formativa e feedback. E o Batista hoje é sous-chefe dele.
Ajuda o Claude. E numa parceria sensacional. E ó que não tem estresse com esse feedback. Imagine você, que delícia se as nossas avaliações fossem sempre assim informativas em serviço. Porque a avaliação formativa com esse feedback de acompanhamento é super bem-vinda e todo mundo gosta porque ela não tem um caráter punitivo. E aí eu queria trazer para vocês um pouquinho mais da questão do feedback, para já ir assim fechando os nossos conceitos. O processo de interação entre professor e aluno, quando ele é frequente e tem feedback, isso é muito positivo e construtivo. Ele motiva, promove aprendizado em profundidade, capacita a capacidade de refletir, promove a autorregulação do aprendizado, porque eu vou ver o que eu não sei, eu vou querer aprender mais, a capacidade de aprender para a vida toda, que é o que a gente chama de lifelong learning. Ou seja, avaliação formativa e feedback está no cerne, gente, do aprendizado para a vida toda, está no cerne de vocês pensarem na formação de vocês profissional como um profissional de excelência. É a partir da avaliação formativa e feedback que vocês vão alcançar, e claro, muito esforço, estudo, mas enfim, não pode faltar isso. Então, se a gente pensar na avaliação para o aprendizado, que é a avaliação formativa, ela traz aspectos pedagógicos, aspectos de gestão de ensino e aspectos emocionais. Quanto aos aspectos pedagógicos e de gestão, tem a ver que ela torna o ensino mais efetivo, porque as pessoas são diferentes e elas aprendem em tempos diferentes por diferentes razões. Isso aí, gente, a gente precisa entender um pouquinho de metacognição, que é a consciência que as pessoas têm sobre os seus processos cognitivos e a sua habilidade de controlar, modificar e aprimorar cada um deles para resolver problemas. Nesse sentido, se eu dou feedback, eu estou favorecendo a metacognição de vocês. E isso é super importante e potente, como o John Flavio falou e todos os outros educadores do século XX, dizendo que o feedback é a ferramenta mais potente na avaliação de vocês. Não aceite ficar sem feedback, peça feedback. O Vygotsky diz o seguinte, que a zona de desenvolvimento proximal é a diferença entre aquilo que você não consegue realizar sozinho e aquilo que, embora você não consiga agora, você vai conseguir no futuro. Então, é nesse processo, nessa zona que o professor atua, mediando até que você consiga fazer sozinho. Então, aqui eu consigo fazer sozinho, aqui é muito complexo. Nessa zona, o professor te acompanha até que você chegue no complexo. E como é que faz você chegar, você transitar por essa zona de desenvolvimento proximal? Feedback, acompanhamento. Para Paulo Freire, o aprendizado é resultado de um processo cognitivo, que é político, que é ético, que é histórico, cultural e social. É cognitivo porque eu não enfio o conhecimento goela abaixo de vocês, ele tem que ser puxado, vocês têm que querer aprender. É você que puxa o conhecimento. Ele é político, não político partidário, mas político porque eu trago os meus valores para dentro da sala de aula. Ele é ético quando eu considero você, quando eu estou interessado no que você precisa aprender e não em mostrar o que eu já sei. Ele é histórico, porque a gente está fazendo uma aula gravada com Google Slides, senão eu estaria fazendo uma aula presencial com carrossel de slides, né? Ele é cultural, porque a gente tem uma cultura envolvida nisso, e social, que é essa interação. Isso se estabelece na relação dialógica que a gente está conversando, e dialética, porque você entra nessa aula pensando algo sobre avaliação, e depois de toda essa conversa, você sai dela com outra ideia sobre avaliação. Então, ele é um diálogo entre aquele que aprende e aquele que ensina. Aprender para Paulo Freire é mudar. Não dá para você sair igual depois dessa conversa, de uma troca de ideias, seja dessa, seja de outra. Então, todas as interações que a gente tem no processo de aprendizado nos fazem mudar um pouquinho. Nos fazem sair de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Isso também é metacognição e o feedback ajuda nisso. O fato é que a gente já entendeu a importância do feedback e da avaliação formativa, mas como que a gente sistematiza isso numa avaliação para um grupo de 180, 200 alunos? Primeiro tem questões de gestão, como é que eu organizo isso? Porque eu preciso de notas, eu preciso ter uma prospecção. Como é que eu faço formação docente? Lembra do Michelin? Os avaliadores tinham que ter uma super consciência de como fazer a avaliação. Como é que é a cultura que usa a avaliação para punir? Eu tenho tempo protegido para o professor dar feedback?
Qual é a corresponsabilização do aluno no processo, de usar com ética os processos avaliativos, né? Evitando cola, sendo honesto ou participando efetivamente dos processos formativos. Então é toda uma cultura que eu preciso mudar para sistematizar a avaliação formativa e toda a potência que ela pode ter na formação de vocês. E por fim, gente, os aspectos emocionais da avaliação. E aí eu trago uma autora que chama Carol Dweck, que é uma psicóloga e educadora americana, que em 2006 escreveu o livro Mindset. Recomendo super que vocês leiam. Ela divide, e também digo assim, não é uma forma maniqueísta, fixo e crescimento, dois modelos de mindset, de ideias, né? Porque às vezes você está mais num, às vezes você está em outro. Em algumas situações o meu mindset é mais fixo e na outra de crescimento, mas isso tem a ver com avaliação. Vamos ver. Quem tem mindset fixo na avaliação, ele vai pensar que a avaliação tem que ser mais punitiva. Vai pensar na avaliação como uma punição, como um poder do professor sobre o aluno. Ele rotula aquele que sabe daquele que não sabe. Se você vai bem em parasitologia, você vai ser o neto do Veronese. Se for bem em anatomia, vai ser o filho do Sobota. Rotulou. Ou se você foi bem em patologia, logo você vai fazer residência de patologia, você tem a vaga garantida. Então ele define perspectiva. Em histologia, quando eu fiz faculdade, quem tirasse nota máxima em histologia ia ser monitor no ano seguinte. Então ele está definindo as perspectivas. Quando eu me rotulo que eu sou o cara da parasita, o cara da anatomia, eu vou ficar evitando o erro. Eu vou deixar de estudar as outras coisas para provar que eu de fato sou o cara nessa área. E isso torna a pessoa muito mais competitiva e menos colaborativa no ensino. Como é que o mindset responde quando vai ser avaliado? Agora, primeiro é o passo do professor, o passo do aluno. Eu fico ansioso no dia da prova, fico roendo a unha, fico mal porque eu tenho que provar que eu sei. Se eu mostrar que eu não sei, eu vou ser desconsiderado, eu perco aquele rótulo que me fazia uma pessoa importante. Ou vai pensar assim, eu não levo jeito para isso, na primeira aula de piano não deu certo, eu desisto porque não é para mim. E é uma pessoa que não gosta de feedback, é muito resistente a ouvir o feedback. Para Carol Dweck, por outro lado, o mindset de crescimento é uma pessoa que gosta de dialogar, gosta de uma ideia mais reflexiva de avaliação. Ela não teve o erro, porque o erro abre perspectivas. A gente aprendeu, eu quero saber o que eu não sei para melhorar, é ali que você me ajuda. Se você falar onde é que minha aula foi boa, você não me ajuda, eu quero saber onde é que eu preciso melhorar. Então o erro ajuda a gente, abre perspectivas. Eu não sei tocar piano hoje, mas se eu me esforçar eu vou aprender. Cria-se um ambiente seguro e não de medo, de ansiedade. E aí, como é que essa pessoa de mindset de crescimento responde? Preciso saber o que eu não sei para avançar. Se eu falhar, não adianta, eu só disse que eu preciso, não é que eu sou burro, eu preciso me esforçar mais. Me diz aí seu feedback, que ele me ajuda. Da forma que eu estou falando, todo mundo diz assim, que legal, eu quero ter mindset de crescimento. A gente tem que produzir esse mindset, tem que desenvolvê-lo e entender que para algumas coisas eu estou com um mindset mais aberto e para outros eu sou mais fechado. Mas são, vamos dizer assim, armadilhas que eu tenho que estar atento no meu processo de desenvolvimento. Por quê? Porque o mindset pode ser desenvolvido. Ele torna-se um hábito mental. Ele tem seus significados, ele é criado por experiências prévias, ele tem pontos cegos que às vezes a gente não se enxerga, são armadilhas, e ele direciona as nossas ações e o mindset transcende. Se o teu mindset mental for de crescimento, você vai sofrer menos nas provas sumativas. Enfim, gente, a avaliação é parte do processo educacional. Ela pode ser somativa e formativa. A avaliação formativa é mais motivadora e tem mais impacto emocional, gera menos estresse. Ela exige aspectos de gestão que envolve cultura, tempo e formação docente e discente. Ainda como aspecto pedagógico, eu tenho que lembrar que a avaliação faz parte dessa interação social. Ela tem que ser mediada pelo feedback e ela promove metacognição e consciência críticas nos meus alunos. Não posso esquecer, ou melhor, não podemos esquecer, como professores e alunos, dos aspectos emocionais e entender e identificar quando a gente está tendo um mindset muito fixo, um mindset mais de crescimento. E por fim, fica a mensagem para a gente avaliar para aprender. Tenha essa perspectiva, porque quando a gente avalia para aprender, a gente encontra mais satisfação no processo, mais efetividade, tanto na prática docente quanto no aprendizado dos estudantes.
Eu espero que vocês tenham usado esses conteúdos para refletir mais, para compreender a sua formação e que eles ajudem então no entendimento seu sobre educação médica, ok? Continuamos conversando, estão aí os meus contatos e eu estou à disposição de vocês. Um abraço para todos.